A paz do Senhor a todos, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional aos pés de Jesus. Hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre uma passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. E eu quero ler com os irmãos dos versículos 31 até o versículo 34. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come! Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu quero conversar um pouquinho com os irmãos hoje sobre comida, sobre alimento. Comida é algo que nós ingerimos, é algo que nós colocamos para dentro do nosso organismo, não é verdade? E essa ingestão, esse ato de colocar um alimento para dentro do nosso organismo, ele gera alguns resultados. A comida, quando ingerida, ela sacia uma necessidade nossa. Ela sacia a nossa fome. E além de saciar a nossa fome, essa comida ela é transformada em nosso organismo em proteínas, em outras substâncias que vão fazer com que o nosso organismo se fortaleça, que vão nos dar a força necessária para a gente ficar de pé, para a gente caminhar, para a gente fazer tudo que a gente tem necessidade de fazer. A comida, ela também nos dá prazer. Nós sentimos prazer em comer. Nós sentimos prazer em nos alimentar. Então, quando nós falamos em comida, nós falamos sobre algo que supre as nossas necessidades, satisfaz as nossas necessidades físicas, mas também satisfaz nossas necessidades psicológicas. Porque ela traz prazer, o ato de comer, ele desperta em nós um prazer. Agora eu quero voltar para o texto. Nesse texto, que se insere dentro da história da mulher samaritana, nós observamos que num determinado momento, os discípulos que tinham saído para comprar alguma coisa para comer voltam. E eles voltam com a comida, eles voltam com o alimento físico. E eles pedem para Jesus: olha, come, mestre, come, aqui está o alimento, vamos comer, vamos nos alimentar. Mas Jesus olha para eles e fala: não, eu já estou alimentado. E eles ficam curiosos: mas será que alguém trouxe alguma coisa para que ele comesse? Durante esse período que nós estivemos fora, será que alguém o alimentou? Ao que Jesus responde: a minha comida está em fazer a vontade daquele que me enviou e em realizar a sua obra. Se nós já entendemos que comida é algo que satisfaz as nossas necessidades físicas e psicológicas, quando Jesus fala isso, ele está nos dando um recado. Ele está nos dizendo que realizar a vontade de Deus também satisfaz as nossas necessidades. Realizar a vontade de Deus também nos dá prazer. Realizar a vontade de Deus nas nossas vidas também nos fortalece, fortalece a nossa estrutura, nos dá forças para prosseguir. Por isso é importante nós descobrirmos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque no momento em que nós descobrimos, nós podemos colocar essa vontade em prática. Nós podemos realizar essa vontade nas nossas vidas. E o que Jesus está nos dizendo é que isso é prazeroso, isso é bom, isso é gostoso, isso traz alegria,
Isso traz paz, isso traz contentamento. Realizar a vontade de Deus nas nossas vidas satisfaz as nossas necessidades mais íntimas. Talvez você tenha tudo que o dinheiro pode comprar. Talvez você tenha saúde, tenha bens. Talvez você seja uma boa pessoa e não te falte nada no aspecto humano, sobre o olhar meramente humano, sobre os olhos naturais, debaixo dos olhos naturais, não te falta nada. Mas dentro de você sente que falta alguma coisa. Há alguma necessidade dentro de você que ainda não está sendo satisfeita, não foi satisfeita, e que por mais que você tenha condições financeiras, as suas condições financeiras não são suficientes para satisfazer essa necessidade íntima que está lá dentro de você. Porque essa necessidade ela só pode ser satisfeita com uma comida especial, com um alimento especial. E esse alimento especial é a vontade de Deus sendo realizada na sua vida. Talvez seja só isso que esteja faltando para você. E vou dizer mais, como no caso de Jesus, em que ele não havia se alimentado de alimentos mesmo, de comida natural, de arroz, feijão. O fato dele ter se alimentado da vontade de Deus, realizando a vontade de Deus, supriu até mesmo a outra necessidade física. Ele não sentia vontade de comer, porque ele já estava saciado. Seu espírito estava plenamente saciado. E quando você está com o espírito saciado, você nem tem mais tanta vontade ou tanto desejo de ter coisas materiais. O seu espírito saciado pela vontade de Deus sendo realizada na sua vida basta para você. Experimente isso. Procure conhecer a vontade de Deus e procure realizar a vontade de Deus. Talvez você consiga preencher dessa forma o vazio e a necessidade que há muito tempo tem te incomodado. Tenha um bom dia e que o Senhor te abençoe.